Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula. E no tema de hoje nós vamos conhecer algumas características que diferenciam as empresas a partir de 3 pontos: a responsabilidade dos sócios, a natureza jurídica da empresa e o regime de tributação escolhido. Vamos lá então? Neste primeiro tópico, vamos conhecer a diferença entre as possíveis responsabilidades dos sócios com a empresa. A primeira possibilidade é a chamada responsabilidade limitada. Nela, existe um limite entre o patrimônio pessoal do sócio e as dívidas da empresa. Legalmente, não se pode usar um bem pessoal do sócio para quitar uma dívida da empresa, salvo nos casos em que este bem foi obtido através de fraudes que tenham prejudicado os cofres da empresa. A segunda possibilidade é a chamada responsabilidade ilimitada. Neste caso, não existem limites entre os bens pessoais do sócio e as dívidas da empresa, sendo que estes bens podem ser usados para pagar as dívidas da empresa. Quanto à natureza jurídica, vamos conhecer os modelos de empresas individuais atualmente considerados pela legislação brasileira: o microempreendedor individual, o MEI, o empresário individual e a EIRELI. Também vamos conhecer um pouco dos modelos das empresas societárias: a sociedade limitada, a sociedade simples e a sociedade anônima, as SAs. O microempreendedor individual, chamado de MEI, é uma pessoa que trabalha por conta própria em uma das atividades previstas na lei. Portanto, não é qualquer atividade que permite que se enquadre como MEI. É preciso verificar isso. A responsabilidade é ilimitada. Isso quer dizer que os bens da pessoa são usados para pagar as dívidas da empresa. Outro detalhe é que, para ser microempreendedor individual, o faturamento não pode ser maior que R$ 81.000 por ano ou R$ 6.750 por mês. A pessoa também não pode ser sócia e nem titular de uma outra empresa, e pode ter apenas um empregado, que pode receber um salário mínimo ou o valor do piso da categoria. Em um primeiro momento, o MEI pode até não parecer interessante, mas quando tratarmos do Simples Nacional, vamos ver as vantagens tributárias existentes neste modelo. Já o empresário individual também trabalha por conta própria e com responsabilidade ilimitada em relação aos bens pessoais e às dívidas da empresa. Porém, o faturamento máximo deste modelo está em R$ 4.800.000 por ano, 59 vezes mais do que o microempreendedor individual. Outro detalhe interessante deste modelo é a liberação de um CNPJ para a empresa, o que permite acessar alguns serviços, emitir notas fiscais, porém este modelo não cria uma pessoa jurídica. A empresa individual de responsabilidade limitada, conhecida como EIRELI, diferente do microempreendedor individual e do empresário individual, é uma pessoa jurídica. E neste caso, permite a responsabilidade limitada, separando os bens pessoais do proprietário das dívidas da empresa. Como estamos falando de empresas individuais, a EIRELI não permite sócios, mas o proprietário tanto pode ser uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica. Mas, para a gente poder abrir uma EIRELI, o capital social, ou seja, o investimento inicial declarado, deve ser de 100 salários mínimos vigentes. No material impresso disponibilizado, este slide está com os valores atualizados para esse semestre. E a última característica que eu gostaria de destacar é que nós podemos aplicar uma denominação social para a empresa, porém, no final desse nome tem que ter a expressão EIRELI. Agora, vamos começar a falar sobre os modelos de empresas societárias, isto é, aquelas que possuem sócios. No caso da sociedade empresária limitada, trata-se de uma pessoa jurídica, de direito privado, que exige a pluralidade de sócios. Quer dizer o quê? Pelo menos 2 sócios. Esse modelo possui responsabilidade limitada, sendo que a responsabilidade de cada sócio é determinada pela proporção de cotas da empresa que cada um deles possui. Uma empresa é dividida em um determinado número de cotas, definidas pelos sócios no contrato social, que cria a empresa. Com relação ao capital social, não existe valor mínimo ou máximo determinado para a criação deste modelo de empresa. A sociedade empresária limitada também pode receber uma denominação social própria, desde que apresente no final deste nome a palavra limitada ou a expressão LTDA. Uma vez que a criação da empresa ocorre através de contrato social, a sua dissolução ocorre através também de um documento chamado de extrato social.
A sociedade simples tem uma característica que a diferencia das demais. É uma sociedade criada para que os sócios exerçam a sua profissão. É o caso de arquitetos, advogados, contadores e outros profissionais. Existem dois tipos de sociedade simples, a pura e a limitada. A responsabilidade dos sócios na sociedade simples pura é ilimitada, enquanto na sociedade simples limitada, como o próprio nome já indica, é limitada ao valor do capital integralizado, ou seja, aquilo que cada sócio investiu na empresa. A sociedade simples pura permite que um sócio participe dela sem colocar dinheiro, apenas prestando serviços. Já a sociedade limitada, não, ela exige que o sócio integralize capital, coloque dinheiro na empresa. Na sociedade simples pura, o objeto social do negócio, serviços médicos, serviços contábeis, advocatícios, escritório de advocacia, etc., não precisa constar no nome empresarial, fato que já é exigido para a sociedade simples limitada. E, finalmente, a sociedade simples pura não tem a exigência de gerar atas de reuniões que ocorrem entre os sócios, um documento que já é obrigatório para a sociedade simples limitada. O último modelo de empresa societária são as sociedades anônimas, mais conhecidas como SA, onde a responsabilidade dos sócios é limitada pelo preço da emissão das ações que eles possuem. Assim como as cotas, as ações são partes da empresa. A diferença entre cota e ação é que a ação pode ser negociada no mercado de valores, enquanto a cota não. Uma SA ela é considerada de capital aberto quando as suas ações são negociadas na Bolsa de Valores. Quando essas ações são negociadas fora da Bolsa de Valores, em outros balcões de negociação, nós consideramos ela como uma SA de capital fechado. Não existe nenhum impedimento legal que uma SA participe de outras sociedades. Inclusive, existem empresas criadas apenas para este fim de participações. É só você achar uma empresa cujo nome é qualquer coisa Participações SA. Ah, e a denominação social das SAs vem acompanhada das expressões companhia ou sociedade anônima, SA. Já vimos as empresas sob o aspecto da responsabilidade dos sócios e sob o aspecto da sua natureza jurídica. Agora, vamos observá-las de acordo com o regime de tributação selecionado. No Brasil, temos 3 possíveis regimes de tributação a serem escolhidos pelas empresas: o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. A grande dúvida sempre é qual escolher. Então vamos conhecer um pouquinho dos principais pontos de cada um deles. O Simples é um regime tributário simplificado, favorecido e diferenciado, que engloba o imposto de renda, a contribuição social sobre o lucro, o PIS, a COFINS, o IPI, o ICMS, o ISS e a CPP, que é a contribuição para a Previdência Social devida pela pessoa jurídica. Normalmente, cada um desses tributos é recolhido em uma guia específica, como se fosse um boleto. Porém, no Simples, recolhemos apenas uma guia, o DAS, e o valor arrecadado corresponde aos 8 tributos citados acima. Mas, para se enquadrar ao Simples, existem algumas condições. Primeiro, a empresa precisa ser classificada como microempresa, as MEs, ou como empresa de pequeno porte, as EPPs. Uma ME tem faturamento máximo de R$ 360 mil por ano. Já as EPPs permitem um faturamento anual máximo de R$ 4.800.000. Além do faturamento, outro ponto para liberar o enquadramento é que sejam cumpridos todos os requisitos da lei. E a empresa tem que formalizar essa opção pelo Simples. Quando olhamos para as naturezas jurídicas possíveis que nós estudamos até o momento, o Simples permite a aplicação no empresário individual, na EIRELI, na sociedade empresária limitada e na sociedade simples. As SAs, por sua vez, são proibidas de optar pelo Simples, e os microempreendedores individuais, os MEIs, se enquadram no Simples, mas como uma exceção à regra geral, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Como funciona a regra geral? Na legislação, existem uma série de anexos com tabelas específicas que vão ser aplicadas para cada tipo de empresa. Eu trouxe aqui como exemplo o anexo 1, que trata das empresas de comércio, as lojas em geral. Nas tabelas desses anexos, nós temos as possíveis faixas de receita bruta realizada em um ano. A primeira faixa até 180 mil, a segunda de 180 mil a 360 e assim por diante.
Vejam que as microempresas, MEs, são essas duas primeiras faixas, já que o limite de faturamento é de 360 mil. As demais faixas se referem às EPPs, indo até 4.800.000. Em cada uma dessas faixas, nós temos uma alíquota que deve ser usada para o cálculo inicial do valor a ser arrecadado, bem como de um valor a ser deduzido desses valores calculados para a gente chegar no valor. Para facilitar a vida, vamos ver um exemplo. Uma empresa que fatura R$200 mil por ano. A primeira coisa é encontrar a faixa que essa empresa está. No caso, de 180 mil a 360 mil, é uma microempresa. A alíquota para esta faixa é de 7,3%, portanto é essa alíquota que eu vou aplicar sobre a receita bruta. 200 mil vezes 7,3%. Isso é igual a 14.600. Mas ainda tem mais um detalhe. Aquele valor a deduzir da tabela, nós vamos tirar desse valor calculado. Então, 14.600 menos 5.940. Valor final, 8.660. Esse é o valor a ser arrecadado por ano por esta empresa optante pelo Simples. Isso equivale a cerca de 4,33% da sua receita bruta. Não é uma carga tributária tão grande assim. Como comentamos, o microempreendedor individual ele é enquadrado no Simples Nacional como uma exceção da regra geral, por dois motivos. Primeiro, ele vai estar isento dos tributos federais, o imposto de renda, o PIS, a COFINS, o IPI e a contribuição social. E segundo, ao invés de utilizar a tabela para calcular o valor, ele vai pagar um valor fixo mensal. Esse valor fixo é composto por 5% do salário mínimo vigente, e esse percentual é a contribuição do microempreendedor para o INSS. Se for necessário, será acrescido R$1 de ICMS, caso haja transações com mercadorias, ou também acrescenta-se R$5 de ISS, se houver prestação de serviço. Para exemplificar, vamos simular o salário mínimo com o valor de R$ 1.045. Então, um microempreendedor cuja atividade não envolve transação de mercadorias e também não faz prestação de serviços, ou seja, alguém que trabalha com a alocação dos seus próprios bens, ele vai contribuir com R$ 52,25, apenas a contribuição do INSS. Já um microempreendedor que tenha revenda de mercadorias, além de contribuir com o valor do INSS, ele também vai recolher aquele R$1 do ICMS, então ele passa a recolher R$ 53,25. Agora, se considerarmos um microempreendedor que apenas preste serviços, além da contribuição ao INSS de 5% aqui, nós vamos ter também o acréscimo do valor de R$ 5,00 do ISS, o que vai totalizar uma contribuição de R$ 57,25. E finalmente, no caso de um microempreendedor que além de revender mercadorias também preste serviços, ele acaba contribuindo com uma parcela que envolve todos os tributos, o INSS, o ICMS e o ISS, totalizando R$ 50,25. Os outros dois regimes de tributação fazem referência ao lucro, uma vez que o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido utilizam o lucro como base de cálculo do valor de cada um desses tributos. No regime de tributação pelo lucro presumido, como o próprio nome diz, presume-se o lucro, ou seja, não é exatamente o lucro apurado na contabilidade, mas uma estimativa. E essa estimativa é calculada a partir da receita bruta de vendas apurada no trimestre. E sobre esta receita, a gente aplica um percentual definido pela legislação, de acordo com o tipo de negócio da empresa. Enquanto o imposto de renda e a contribuição social utilizam o lucro como base de cálculo, o PIS e a COFINS vão ter como base a receita operacional bruta e tem alíquotas dentro do lucro presumido de 0,65% para o PIS e 3% para o COFINS. Lembrando que esses percentuais serão aplicados sobre a receita operacional bruta. Vamos ver como funciona a estimativa do lucro para o cálculo da contribuição social e do imposto de renda. No caso da contribuição social, a legislação define que o lucro de empresas de prestação de serviços em geral, ou que intermediem negócios, ou que trabalhem com locação, administração,
ou cessão de bens representaria 32% da receita bruta dessas empresas. Ou seja, se aplicar 32% sobre o valor da receita bruta, o resultado seria o lucro estimado, ou o lucro presumido. Para as outras empresas, a legislação define o lucro como 12% da receita bruta. Vejam, este valor que nós calculamos com a ajuda desse percentual é uma estimativa do lucro, ainda não é o valor a ser arrecadado para a contribuição social. Para chegar a esse valor que vai ser arrecadado, nós vamos aplicar uma alíquota de 9% sobre o lucro presumido, que foi calculado anteriormente. Aí sim a gente tem o valor da arrecadação. Já por imposto de renda no lucro presumido, a lógica é a mesma. Considerando que as empresas de prestação de serviços, intermediação de negócios ou locação de bens continuam com um lucro estimado de 32% da sua receita operacional bruta, existem também outros percentuais para outros tipos de empresas. Por exemplo, o serviço de transporte, exceto de carga, é considerado que o lucro estimado é de 16% da sua receita. A revenda de combustíveis teria um lucro estimado de 1,6% da receita operacional bruta. E as demais empresas teriam como estimativa de lucro 8% de sua receita. Como comentamos, a lógica é a mesma. Então, aplicamos o percentual, de acordo com o tipo da empresa, sobre a receita bruta para chegar no lucro estimado. E aí, neste lucro, nós vamos aplicar uma alíquota para chegar no valor do imposto de renda. A alíquota inicial do imposto de renda é de 15% sobre esta base calculada, que nada mais é que o lucro presumido, com auxílio dos percentuais. Nós dizemos que é uma alíquota inicial porque até R$ 240 mil de lucro anual, nós aplicamos 15%. Agora, se o valor ultrapassar 240 mil, essa alíquota sofre um acréscimo de 10%. Se o lucro, a base de cálculo, for de R$ 300 mil, os primeiros R$ 240 mil são tributados a 15%. Os 60 mil restantes, 300 mil menos 240 mil, vai dar 60 mil. Então, esses 60 mil restantes seriam tributados a 25%, que são os 15% originais mais 10%. É assim que a banda toca no caso do imposto de renda. No caso do lucro real, a base de cálculo para o imposto de renda e a contribuição social é o lucro realmente apurado na contabilidade. No lucro real, as alíquotas são as mesmas: 9% para a contribuição social, 15% para o imposto de renda em valores até R$ 240 mil por ano, e sobre o valor excedente a esse limite de R$ 240 mil, mais 10%. Exatamente a mesma coisa que a gente acabou de ver com relação ao lucro presumido. O PIS e o COFINS também continuam sendo calculados com base na receita operacional bruta, porém com alíquotas diferentes do lucro presumido. No caso do PIS, a alíquota passa a ser 1,65% e no caso da COFINS passa a ter uma alíquota de 7,6%. Mas aqui a gente trabalha com a não cumulatividade. O que é isso? Fazemos o cálculo do PIS e da COFINS das nossas operações de venda, mas descontamos deste montante o valor desse tributo que estão nas operações de compra. Quando a gente compra matéria-prima, materiais diversos e serviços que foram contratados, lá tem PIS e COFINS. Então eu pego esse valor e desconto daquele que eu vendi. Dessa forma, apesar da alíquota ser muito maior do que no lucro presumido, o valor a ser arrecadado não chega a ficar tão mais alto e muitas vezes é até menor. Os outros tributos que estão inseridos no Simples não apresentam diferença na forma de cálculo no momento em que nós optamos pelo lucro presumido ou pelo lucro real. Então, o IPI ele tem um regulamento próprio, sendo que as suas alíquotas variam de 0% a 30%, de acordo com as tabelas que existem dentro desse regulamento. A base de cálculo é o valor da nota fiscal acrescida de valores com frete, despesas acessórias e outros. Já o ICMS, que é um tributo de ordem estadual, ele tem como base o valor da mercadoria ou serviço que está na nota fiscal. E a alíquota varia de 7% a 35%, conforme a essencialidade da mercadoria ou serviço e também em relação aos estados envolvidos na transação comercial.
A CPP, por sua vez, ela pode ser calculada de duas formas. Na primeira, a gente aplica uma alíquota de 20% sobre o total da folha de pagamento da empresa. E a segunda opção é, usando o faturamento da empresa como base de cálculo, usar uma alíquota de 1% ou 2%, dependendo do tipo da empresa. Já o ISS, que é um imposto de responsabilidade municipal, a alíquota varia de acordo com a legislação de cada município, sendo a base de cálculo o valor cobrado pelo serviço. Em São Carlos, essa alíquota varia de 2% a 5%, dependendo do tipo de serviço realizado. Como vocês devem ter percebido, a legislação tributária brasileira é extensa, é complexa. Considerem que nós falamos brevemente apenas dos 8 tributos que são contemplados dentro do Simples Nacional e como eles acabam se comportando nos regimes tributários de lucro presumido e lucro real. Nós vamos fazer um exemplo agora extremamente hipotético para poder ilustrar a diferença no valor final arrecadado em cada um desses regimes tributários. Temos aqui uma situação em que o faturamento anual de um negócio é de R$80 mil, que permite, caso os critérios sejam atendidos, enquadrar tanto como MEI ou como microempresa no Simples Nacional. Deste faturamento, nós estamos supondo que o lucro contábil, ou seja, aquele que realmente foi apurado na contabilidade, seja de R$10 mil e que a folha de pagamento desse negócio gastou R$24 mil no ano, sendo que a principal ocupação é a revenda de mercadorias. Temos aqui 4 hipotéticas possibilidades. Geralmente ficamos com 2 ou 3, é praticamente impossível poder se enquadrar nas 4. Mas vamos fazer isso apenas para ilustrar as diferenças, tá? No caso de enquadrar com um microempreendedor individual, como vimos anteriormente, o valor arrecadado é mensal e é fixo. Nesse caso, totalizaria R$ 639 no ano. Já no caso de uma microempresa enquadrada no Simples, e observando a faixa de faturamento em que ela poderia se enquadrar, nós teríamos R$ 3.200 de tributos acumulados no ano. Caso partíssemos para o lucro presumido e tendo realizado todos os cálculos da estimativa de lucro a partir da receita e calculado o valor do imposto de renda, contribuição social, teríamos estes 2 valores aqui. Mas ainda assim, teríamos que calcular os outros 6 tributos, que, individualmente calculados, totalizariam R$ 14.344 no ano. No caso de enquadrar no lucro real, recalculamos o imposto de renda, a contribuição social, o PIS e a COFINS e repetimos os demais tributos, o que totalizaria R$ 14.960. Notem a diferença do valor final a ser arrecadado em cada uma destas situações de enquadramento. Como vocês devem estar percebendo, é importante conhecer não apenas os regimes de tributação, mas a natureza jurídica das empresas, para a gente poder enxergar as possibilidades legais, bem como o nível de responsabilidade que o sócio tem em cada uma dessas situações. Não há nada de errado em escolher um enquadramento correto em que você pague o menor volume dos tributos. Isso não é sonegação, isso é planejamento tributário. Agora, se você fraudar informações para se enquadrar em uma situação que é mentirosa, isso é sonegação, isso é fraude. É claro que para fazer todo esse planejamento tributário, nós vamos contar com o auxílio de um contador, mas precisamos ter essas noções para poder discutir as opções que ele vai nos apresentar. Nossa videoaula termina aqui, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau, galera!